pela saúde dos irmãos da conferência.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, esteja sempre convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Paz e bem. Hoje celebramos a manifestação de Jesus a todos os povos. Nessa festa da Epifania, queremos contemplar o Senhor, aquele que se faz para nós pão, aquele que se faz palavra, que habita entre nós. Queremos ir a Belém, encontrarmos-nos com o Senhor, contemplá-lo sempre mais, oferecer a Ele a nossa vida, nossos sentidos, tudo aquilo que nós possuímos, para poder então entrar no mistério que o Senhor nos presenteou no Natal. Hoje nossa comunidade se alegra, principalmente pelos coroinhas de São Pedro Batista, que comemoram mais um aniversário. Eles que com tanto carinho e dedicação nessa comunidade, nas comunidades da nossa paróquia, se nos ajudam a bem celebrar. Que Deus então possa lhes conceder sempre mais a sua graça e a sua bênção. Sejam todos bem-vindos, irmãos, e também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social a esta nossa celebração. O Senhor Jesus convida cada um de nós à mesa da palavra e da Eucaristia. Para estarmos mais dignos de nos apresentarmos diante do Senhor, vamos agora nos apresentar confiantes, pedindo o seu perdão pelas nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
sovenibus, ode voluntatis, ode voluntatis. Laudamos te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus te, laudamos te, benedictimus
Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos e servas, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar, e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários, de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhes oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Alleluia, alleluia, alleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua casa, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vivemos intensamente o tempo do Natal do Senhor. Essa luz que nos lembra a primeira leitura tirada do profeta Isaías é aquela que ilumina toda a nossa existência, para que nós, sobretudo, possamos compreender o projeto de Deus para nós, para toda a sua criação. No Cristo Senhor, Ele que nasce pequeno, frágil, na pobreza de uma gruta de Belém, nós contemplamos o amor do Pai que cumpre toda a sua promessa, promessa feita aos antepassados, promessa feita pelos profetas, promessa também daquele que vem ser Deus conosco, pois a palavra se encarnando, o Cristo Senhor, Ele se faz nosso companheiro, nosso amigo, nosso colega de caminhada do dia a dia. Ao mesmo tempo nos faz compreender o mistério de Deus para nós. Essa luz que tem uma capacidade também de atrair todos para si, como também nos lembra a primeira leitura, é aquela que vai promover a paz. É aquela que vai fazer os povos compreenderem o desígnio amoroso de Deus de uma casa de fraternidade. É essa mesma luz que é o mistério que nos lembra São Paulo aos Efésios, que Deus havia escondido, mas na plenitude dos tempos, como também nós lemos esses dias, através do livro do Evangelho de São João, aquele que se encarnou e se fez próximo de nós. Portanto, esse mistério nós podemos tocá-lo com as nossas mãos, nós podemos vê-lo com os nossos olhos, nós podemos senti-lo com o nosso coração, indo ao encontro dele
celebrando justamente aquilo que ele ilumina a nossa vida. O evangelho de hoje, tirado de Mateus, nos relata então o episódio em que os magos, seguindo a estrela, vão a Belém. Nesse que nós contemplamos na nossa tradição, pois aqui também não é nomeado, mas na figura de Gaspar, Baltazar e Melquior, contemplamos todos os povos que reconhecem a luz que é o Cristo, predestinado para todos e, ao mesmo tempo, aquele que ilumina a todos, e vão a Ele oferecer-lhes a sua vida e seus presentes. Então, reconhecem nele aquele enviado e prometido ao povo de Israel. Os magos oferecem, então, ouro, incenso e mirra. Nessas três ofertas, vemos aqui expresso, primeiramente, a realeza do próprio Cristo, que é Rei de toda a nossa vida. E aí, naquilo que nós contemplamos também ao finalizar o nosso tempo litúrgico, Rei de toda a criação, Rei de todo o universo. Então, nós contemplamos nele a sua realeza como Senhor de toda a história. No incenso, nós contemplamos a sua divindade. Ele, Deus, se faz pequenino e assume a nossa humanidade. Então, contemplamos nele, reconhecemos nele a sua divindade. E na mirra, um óleo usado para embalsamar os corpos para a sua sepultura, nós contemplamos nele a sua humanidade. Portanto, o Cristo é Rei, homem e Deus para nós. E é justamente aquele que dá sentido à nossa caminhada, sentido também à nossa liturgia, sentido também à nossa ação no mundo. A temática que nós tivemos esses dias, que nos acompanhou todo o tempo do Natal, foi a luz e a palavra. Dois temas muito próprios e caros, sobretudo a São João, mas que no tempo do Natal se tornam mais evidentes. O Cristo é a luz que vem de Deus. E é a luz que ilumina os nossos corações, a luz que ilumina a minha vida, a luz que ilumina todas as nossas vidas de cristãos e toda a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, é aquele que nos faz contemplar aquela que é a palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus diz a respeito de toda a sua criação, ou seja, aquilo e a beleza que Deus nos criou. Palavra, porque nele nós encontramos o sentido, a vontade e o desejo de Deus para toda a criação. Então, Cristo, quando vai iluminar a nossa vida, vai nos fazer compreender esse mistério para o qual nós fomos criados, criados para Deus e para construir uma casa de irmãos. Palavra que dá sentido, orienta a nossa caminhada, para que nós possamos corresponder ao plano de Deus. Gosto de lembrar, sobretudo, este tempo que nós vivemos, o Natal do Senhor, mesmo no contexto da pandemia que nós estamos, e que infelizmente se agravou muito mais ainda entre nós, por isso é necessário redobrarmos os cuidados. Existe nesse tempo algo de muito bonito e de esperança também, de alegria, de beleza e de paz. Nossas casas estão mais lindas, nós desejávamos, em tempos normais, nós nos reunimos com os amigos, com os familiares, para celebrar o Natal do Senhor. Tínhamos mesas fartas de pão, de iguarias, tínhamos então encontros solidários, rezávamos juntos. Tudo isso expressa a beleza do Natal. Por que nós fazemos todos esses gestos? De sermos solidários, de irmos ao encontro dos outros, de sermos mais alegres, de embelezarmos as nossas vidas e as nossas casas, de sermos e termos uma palavra de paz, de queremos confraternizar, fazer as pazes com aqueles que nos ofenderam. Tudo isso nós fazemos
por causa desta criança que é o Cristo, que nasceu pobre e simples na gruta de Belém. Então ele ilumina, ele nos mostra essa casa de irmãos, a qual todos nós somos chamados a colaborar com Deus. Então a tarefa de construir essa casa de irmãos é de cada um de nós, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas atitudes. Temos que dar um testemunho do nosso ser cristão a todos aqueles que nós encontrarmos no nosso caminho. Essa luz, esse clima do Natal, envolve a todos os homens e mulheres no desejo de uma sociedade, de um mundo de paz, de fraternidade, um mundo onde não exista fome, guerra ou injustiça. É essa esperança que invade os nossos corações. Esperança de Deus, sonho de Deus para toda a sua criação. O menino Jesus que nós contemplamos na fragilidade, na simplicidade da gruta de Belém, é aquele que conta com cada um de nós para construir esse mundo. Corramos ao encontro dessa luz, anunciemos essa luz a todos, para que nós possamos construir essa sociedade justa e fraterna, a casa de Deus entre nós. E sobretudo neste tempo em que nós vivemos, assolado por essa pandemia, sejamos confortados pela voz dos anjos. Não temais, nasceu para nós, para vós, o Salvador. E é justamente aquele que nos orienta para a vida. E seguindo esse mandamento do Senhor, optemos por tudo aquilo que garante a vida, a dignidade, a saúde de todos nós. Não temais, encorajai-vos uns aos outros, permaneçam firmes, vivendo todas as medidas de segurança anunciadas, proclamadas por aqueles que de fato conhecem a Secretaria de Saúde, por exemplo, e que nós, a Igreja, com tanto afinco e às vezes também mal compreendida, continua a optar por elas para zelar e preservar a vida de todos. Colaboremos para que continuemos tendo vida, saúde e dignidade. Credo in unum Deum, Patri omnipotente, factor in celi et terra, visibilium, omnium et invisibilium, et trionum Domino Iesu Christum, Filium
Irmãos e irmãs, celebrando com alegria o Salvador de todos os povos, peçamos a Ele que acolha nossas preces comunitárias, dizendo: iluminai e salvai, Senhor, vosso povo. Todos. Rei da Justiça, que viestes libertar os pobres, animai os ministros ordenados e leigos a socorrer os infelizes e os aflitos, e fazei com que mais crianças, adolescentes e jovens se sintam chamados a servir o altar do Senhor, nós vos pedimos. Iluminai e salvai, Senhor, vosso povo. Rei do Universo, que governais a humanidade, cumulai os dirigentes das nações com espírito de justiça em favor dos necessitados e amparai as crianças, adolescentes e jovens que se encontram desamparados, sem família e sem lar, nós vos pedimos. Iluminai e salvai, Senhor, vosso povo. Rei da Glória, que chamastes os magos para vos adorar, firmai nas pessoas o espírito de serviço ao próximo e de solidariedade com os que sofrem, e fazei com que a juventude busque cada vez mais o vosso caminho, nós vos pedimos. Iluminai e salvai, Senhor, vosso povo. Príncipe da paz, que viestes instaurar um mundo pacífico, fazei-nos instrumentos e defensores da paz e da harmonia, e afastai nossa juventude dos caminhos das drogas e da violência, nós vos pedimos. Iluminai e salvai, Senhor, vosso povo. Senhor dos vivos e dos mortos, nosso Deus, tornai os nossos irmãos e irmãs falecidos participantes das alegrias da vossa salvação, e dai o descanso eterno àqueles cujos nomes já foram lidos, nós vos pedimos. Iluminai e salvai, Senhor, vosso povo. Rei da juventude, abençoai e protegei os nossos coroinhas, que hoje aqui se reúnem para celebrar solenemente a primeira década de atuação do grupo, para que sejam perseverantes e verdadeiros evangelizadores entre os outros jovens, nós vos pedimos. Iluminai e salvai, Senhor, vosso povo. Rei da unidade, abençoai e protegei os pais, familiares e amigos dos nossos coroinhas, especialmente os coroinhas de outras paróquias que vieram celebrar conosco este dia tão especial, nós vos pedimos. Iluminai e salvai, Senhor, vosso povo. Senhor Jesus Cristo, acolhei as preces que vos dirigimos e fazei que, iluminados pela vossa luz, percorramos os caminhos da verdade, da paz e da justiça. Vós que viveis e reinais para sempre.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, olhai com bondade as oferendas da vossa Igreja, que não mais os apresentam ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo imolado e recebido em comunhão nos dons que o simbolizam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, revelastes hoje o mistério de vosso Filho como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna de sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, irmãos, o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo José Eudes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também da vossa filha Aparecida Santo César, no seu 7º dia de falecimento. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Irmãos e irmãs, o Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Desejo a cada um de vocês, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorar o Senhor. Eis, irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, o corpo de Cristo.
verum portare Dominum Christum, beata Virgo, cuius viscero, verum portare Dominum Christum, Dominum Christum, Dominum Christum.
Oremos. Ó Deus, guiai-nos sempre por toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que nos destes participar. Por Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Há exatamente 10 anos atrás, no dia 5 de janeiro de 2011, fundava-se aqui nesta igreja a Associação dos Coroinhas de São Pedro Batista. Neste dia foi escolhido o nome da associação, homenageando o companheiro de martírio de São Gonçalo Garcia, o padre Frei Pedro Batista, franciscano e mártir, nomeado padroeiro titular deste grupo de coroinhas. Hoje temos um motivo muito especial para agradecer a Deus. Nosso grupo, que começou tímido naqueles primeiros meses de 2011, hoje completa sua primeira década de atuação. Sim, temos muitos motivos para celebrar. Atingimos a casa das dezenas, os 10 anos de fundação do nosso grupo, sem nenhuma interrupção. Muitos saíram ao longo desses anos, mas muitos também chegaram. E o nosso grupo, graças a Deus, nunca foi um grupo pequeno. Sempre tivemos em torno de 9, 10, 12 coroinhas. No início tínhamos de 18 a 20 coroinhas aqui. Nunca um número inferior a esses. Um número relativamente grande, por se tratar de uma comunidade da paróquia. Mas hoje nossa atuação é paroquial. Nossa sede continua a Igreja de São Gonçalo Garcia, local de sua fundação. Mas nossa atuação se dá em toda a paróquia, de acordo com as nossas possibilidades. Quando aqui fundávamos este grupo, por vezes vinha à nossa mente que seria algo passageiro, que duraria apenas alguns anos, mas hoje aqui estamos, agradecendo e louvando a Deus por todo esse tempo de trabalho. Atingimos a casa das dezenas e esperamos que aqui se possa celebrar os 20, 30, 50 anos, quem sabe, e que este grupo possa continuar sempre pronto a servir ao Senhor com alegria na Sagrada Liturgia. Ao nos aproximarmos da mesa da credência para servir ao altar durante o ofertório, logo acima de nós se encontra a imagem de nosso patrono São Pedro Batista. E com certeza do alto do céu está a interceder por cada um desses seus meninos. Agradecemos muito à mesa administrativa da Venerável Confraria de São Gonçalo Garcia, ao Estefânio, que no início do grupo foi o incentivador, o idealizador também desse grupo de coroinhas aqui na igreja, e foi também o porta-voz para nós, para que aqui se fundasse esse grupo. Ao Bosco, à Joana, aos demais mesários da Venerável Confraria de São Gonçalo Garcia, nossa gratidão, e também aos irmãos da confraria. Agradecemos aos frades franciscanos de nossa paróquia, na pessoa do nosso pároco, Frei Francisco, que preside essa celebração. Depois iremos lhe entregar uma lembrança como gesto também de gratidão aos frades de nossa paróquia, os atuais e os antecessores. Aqui mencionamos também o padre Silvio Firmo do Nascimento e também o Frei João Bosco Rezende da Silva, que deram um apoio muito especial ao nosso grupo. Padre Silvio Firmo do Nascimento, hoje vigário paroquial da Paróquia São Sebastião de Lavras, também foi cofundador do nosso grupo, nosso primeiro diretor espiritual. Então a ele também a nossa gratidão. Aos demais frades também que nos auxiliaram na direção espiritual durante esses anos. Agradecemos de coração aos nossos coroinhas pela dedicação, aos seus pais e familiares pelo apoio. Agradecemos também de forma especial aos coroinhas que aqui acolitavam antes da fundação deste grupo. Aqui vinham alguns coroinhas ajudar, mas não se tinha aqui um grupo formado. Em 2011, que então foi concretizado esse grupo, que foi então fundado oficialmente o grupo e escolhido o nome do grupo. Mas aqui antes vinham os coroinhas da Igreja de São Francisco, os filhos dos nossos mesários,
depois então que foi criado o grupo. Então nós agradecemos a eles, na pessoa do Nilson também, que dirigia esse grupo, que antes de nós aqui ajudavam as celebrações. Agradecemos com muito carinho a presença dos nossos amigos acólitos e coroinhas da Igreja de São Francisco de Assis e das paróquias de Dom Bosco e de São Sebastião de Santa Cruz de Minas. Nosso muito obrigado pela presença. Nosso muito obrigado também à Bicentenária Orquestra Ribeiro Bastos, a todos os músicos, na pessoa de seu presidente, maestro Rodrigo Sampaio. Nosso muito obrigado pela presença e por nos ajudar a solenizar essa data importante para nós. Agradecemos também ao nosso amigo Tiago pela transmissão ao vivo dessa celebração, nos ajudando a chegar a tantas pessoas que nos acompanham pelo nosso Facebook. Enfim, nossa gratidão a todos vocês aqui presentes, a todos os que direta ou indiretamente nos ajudam. Rogamos as copiosas bênçãos de Deus sobre todos. E fica o nosso convite às crianças, adolescentes e jovens a participarem conosco. Não importa a idade, o importante é estar disposto a servir ao Senhor com alegria. Pode nos procurar na sacristia após a celebração, ou também entrar em contato pelo nosso Facebook, Coroinhas S. Pedro Batista. Aos que nos acompanharam também pela transmissão ao vivo, nosso muito obrigado. E pedimos que, após a missa, todos aguardem seus lugares para a procissão de saída, que passará novamente pela porta principal. Nosso muito obrigado a todos. A Associação dos Coroinhas de São Pedro Batista está rifando durante o mês de janeiro 3 imagens: São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O valor R$ 2,00. Cada rifa concorrerá às 3 imagens. Serão 3 sorteios. Os interessados poderão procurar na Secretaria da Igreja de São Gonçalo, Secretaria da Paróquia ou na porta principal após a missa. A mesa administrativa da Confraria de São Gonçalo Garcia parabeniza os acólitos e coroinhas pelos 10 anos de criação do grupo. Gostaríamos, na oportunidade, de agradecê-los e a seus familiares pela disponibilidade em nos ajudar. Pedimos a São Pedro Batista e São Tarcísio que os abençoe e ilumine sempre. Agora nós queremos abrir um parêntese na comemoração dos 10 anos de criação da Associação dos Coroinhas para celebrarmos o dom da vida de uma pessoa também muito especial para nós da Igreja de São Gonçalo Garcia. Pessoa que por muitos anos dedicou-se em ajudar-nos aqui na igreja e só se afastou em virtude da pandemia. Trata-se de nosso amigo e colaborador Tarcísio Antero Cabral, mais conhecido como nosso estimado Dedé ou Cabral. Parabéns, amigo. Esperamos que este dia seja muito feliz e recheado de coisas boas. Você é uma pessoa especial, um amigo muito querido e dedicado, e merece tudo de bom. Desejamos que tenha muitos anos de vida, sempre com saúde, amor e paz, e que o seu caminho pela vida seja sempre acompanhado por São Gonçalo e pela proteção de Nossa Senhora do Amparo. Feliz aniversário, amigo. Saiba que você, Dedé, é muito importante para nós, pois o consideramos um verdadeiro irmão, que a vida nos ofereceu de presente. Que seu melhor presente para hoje seja o carinho, atenção e alegria de quem você mais ama. Feliz aniversário. Um grande abraço dos amigos da Confraria de São Gonçalo Garcia. Chamar o Dedé aqui para a gente cantar parabéns para os coroinhas e para ele. Gostaria então de convidar os coroinhas a ficarem aqui à frente, mantendo a distância necessária, né? Em nome da nossa paróquia de São Francisco de Assis, ao Davi, Neymar e todos os outros coroinhas que estão à frente então desse trabalho tão bonito na nossa paróquia, nós só queremos desejar e dizer a nossa gratidão por tudo aquilo que vocês proporcionaram para nós, da beleza, do cuidado com a liturgia, de todo esse bem que é feito no cotidiano,
e às vezes um pouco nesse cotidiano de tantas festas que nós temos e que eles fazem com tanto gosto e dedicação. Então, em nome da nossa paróquia de São Francisco de Assis, nós queremos dizer nosso muito obrigado a cada um de vocês. Pedir a Deus que abençoe vocês, que continuem fiéis a essa missão, fiéis à igreja, né? E continuem ajudando a levar essa beleza de Deus para todos. E ao senhor também, que faz 86 anos, né? Queremos desejar, então, que o Senhor te abençoe sempre na sua vida. Vamos todos ficar de pé. Vamos cantar os parabéns para eles? Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva os coroinhas! Viva o Dedé! Mais uma vez, que Deus lhes pague. Muito obrigado a vocês. Nós iremos receber agora a bênção final dessa nossa liturgia. Depois queremos render a Deus, louvando a Deus pelo dom da vida, do serviço desses nossos irmãos. O Senhor esteja convosco. Deus, que vos chamou das trevas à sua luz admirável, derrame sobre vós as suas bênçãos e vos confirme na fé, na esperança e na caridade. Porque seguis confiantes o Cristo que hoje se manifestou ao mundo como luz entre as trevas, Deus os torne também uma luz para os vossos irmãos. Terminada a vossa peregrinação, possais chegar ao Cristo Senhor, luz da luz, que os magos procuravam guiados pela estrela e com grande alegria encontraram. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Et Deum laudamus. Eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi cherubim et serafim, incensabili voce proclama.
qui sunt cieli et terra, Maiestatis gloriae Tuae. Te profetarum laudabilis numerus. Te per orbe terrarum, sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum et unicum Filium. Tu res gloriae Christe. Filii
tu ad liberandum suscepturus homine, non oro isti virginis uterum. Tu ad exteram Dei sedes, in gloria Patris. Eterna paz, com sanctis tuis in gloria numerari. Et regeos, et extoleilos, usque in eternum. Et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi.
Miserere nostri Domine, miserere nostri. Benedicamos Patre et Filii cum Sancto Spiritus. Benedictus est Domini in firmamento Caeli. Domine, esaudi oratione mea. Dominus vobiscum. Oremos. Deus, quis misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitis et tessanum pissimum estate, tui procolatis donis gratias adimus tua, sempre clementes exorantes, ut quid petentibus postula concedes, eos de nos descerans ad premia futura disponas, per Christo Domino nostrum. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.
ao Espírito